lá, acho que a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é explicar um pouquinho mais ou menos o que vai ser o projeto arquitetônico, depois eu mostro o projeto para vocês lá embaixo e falo um pouco dos serviços que já foram realizados aqui dentro de obra e explico um pouquinho a respeito deles, algumas coisas que vocês devem prestar atenção, enfim, né, um acompanhamento realmente. Nós estamos aqui na porta da obra e a primeira coisa que a gente tem é a placa técnica. Por que existe essa placa técnica? Essa placa técnica ela é importante para fiscalização. Por quê? A prefeitura, né, ou qualquer órgão, ele faz questão que exista um profissional legalmente habilitado e que tenha realmente conhecimento de engenharia e arquitetura dentro dessa obra. Então, que esteja ali alguém, né, com olhos aí técnicos para poder tá à frente dessa obra. Maria, todos os responsáveis técnicos dessa obra precisam colocar a placa? Na realidade, para fiscalização só basta uma. Seria ótimo se todo mundo colocasse. Então, engenheiro eletricista colocar o dele, engenheiro hidráulico colocar o dele, o calculista colocar o dele, ou simplesmente o RT de execução, que no caso aqui sou eu. O que precisa ter nessa placa técnica? O nome do profissional, obviamente, as RRTs da obra em si, todas as que a pessoa, esse profissional, é responsável. Então tem ali RRTs para o CAL, né? E ARTs para os CREAs. Então todas as responsabilidades técnicas da obra que estão ali. No caso, eu tenho a responsabilidade técnica nessa obra de execução de projeto arquitetônico e elétrico, tá? E ali do lado a gente já vê também um alvará de construção. Por favor, nunca comecem uma obra sem um alvará de construção, né, gente? E ainda mais porque aqui é um projeto a gente está dentro de um condomínio fechado. Não sei se todo mundo sabe disso, mas para você fazer a aprovação do projeto, primeiro tem que passar pela banca de aprovação do próprio condomínio, para depois ir para a prefeitura. Inclusive, a prefeitura exige um documento que comprove que foi aprovado dentro do condomínio para poder aprovar esse projeto na prefeitura. E aí, emitir o alvará de construção, tá? Então, para quem nunca viu um alvará de licença para construção, ele é basicamente isso daí. Ele vai estar dizendo o que é a licença que no caso é de construção, concedido ao meu marido e eu, aqui nessa rua, enfim, e ele dá um geral aqui do que é a nossa obra, tá? O projeto arquitetônico e execução, no caso aqui minha, enfim, e que está aprovado, que a gente pode então construir. A gente gosta de deixar ele bem visível, então até a gente plastificou e colocou aqui na entrada justamente para quando a fiscalização vier. Vocês viram que a placa ela ainda não está com aquele adesivo da fiscalização, então a gente não foi fiscalizado ainda, mas toda a obra é fiscalizada. A prefeitura vem, cola lá o adesivo da fiscalização, tem tudo certinho, tá o alvará aqui já exposto para qualquer pessoa ver, então é algo muito... Até falo como sendo uma dica, tá? Porque se chega a fiscalização na sua obra e você não está, ele vai pedir seu alvará de construção. Então se você deixa ele já no lugar exposto, tranquilo aí, que todo mundo tem acesso, você não precisa nem informar a tua execução, né, de que existe uma documentação que deve ser apresentada para fiscalização, coisa do gênero. Então tá aqui, tá exposto, tá tudo certo. Outra coisa que a gente tem que fazer também é sempre fechar nossas obras, né? No caso aqui vocês vão ver, a gente tem o tapume na frente, mas não tem ainda nas laterais e no fundo. Acabei de falar que tem que fazer o fechamento. E por que o meu não tem ainda? A gente começou a obra faz um mês ainda, né? E os fechamentos da lateral e do fundo a gente já vai fazer o definitivo da casa. No projeto arquitetônico, nós imaginamos uma mureta de 60 centímetros com uma grade, né? Para colocar a vegetação, então plantar trepadeira, tudo. Como é um condomínio, tem essa vantagem de não precisar ser uma casa murada, né? E na frente em si não vai ter muro. Então vamos lá, gente. Estamos aqui na minha obra, é a minha casa em si. O que vai ser essa obra? Eu vou mostrar um pouquinho do que é o projeto, depois eu falo dos serviços que já foram executados. Então desse lado de lá, logo assim na entrada, vai ter a garagem, tá? Ali próximo do nosso padrão de energia. Vai ter uma rampa, né, de entrada dos carros, tem os 5 metros de afastamento, né, de recuo frontal, e daí já tem a nossa garagem, tá? Então vão ter 2 carros de cá, e daí vai ter uma entrada de pedestre também, logo do lado da garagem, para chegar na entrada principal da casa, né, na porta de entrada da casa. Aqui a gente não consegue ver muita coisa acontecendo aqui em cima, que são os quartos, então no segundo pavimento, e lá embaixo já acontece várias coisas, que é onde vai ter a sala, a cozinha, a lavanderia, a oficina, enfim, o restante da casa. O que a gente escolheu, né? Eu e meu marido, na hora que a gente foi fazer o projeto em si arquitetônico. A gente quer os quartos em cima, né? Queria os quartos em cima,
e a parte de lazer na parte de baixo. E como esse terreno ele tem uma queda bem grande, vocês podem até perceber isso, tem lá no final ele dá 5 metros de diferença aqui da frente, a gente fez dessa forma. Então, o térreo, né, entre aspas, é o térreo, né, que está aqui no nível da rua do nosso terreno, estão os nossos quartos. E daí, ao invés da gente subir, né, para os quartos, a gente já está nos quartos. E daí a gente desce para a área do lazer. Então, toda essa parte aí abertona que vocês estão vendo vai ser a nossa sala em pé direito duplo. Ali naquele cantão ali, ó, vai ser a cozinha. E de cá, ó, a gente consegue ver esse quadradinho aqui é o lavabo, ali a circulação, aqui a lavanderia e por trás, que vai ter um acesso por aqui, é a oficina, tá? Então seria basicamente isso. Então vou mostrar para vocês um pouquinho isso acontecendo dentro do projeto, tá, arquitetônico, e depois eu falo do serviço que a gente já realizou aqui. Então vamos descer. Ainda tá zoneado, né? Ainda tem algumas coisinhas pra gente fazer desses inícios de obra, mas a gente tá tentando ao máximo deixar tudo regular, tá? O que acontece aqui, ó? A gente já consegue enxergar o gabarito acontecendo aqui embaixo. A gente puxou o gabarito, vocês estão vendo que ele tem duas tábuas, a tábua de cima e a tábua de baixo. Então a gente puxou o gabarito da parte de cima, né, dos quartos, para descer o gabarito aqui para a parte de baixo, e a gente começou a obra nessa parte de baixo, para depois subir. Porque daí, como tem o muro de arrimo, tudo, a gente vai chegar, fazer o muro de arrimo, chegar à terra, aterrar bonitinho aqui em cima, fazer as estacas, tudo certinho, para poder realizar essa segunda fase da obra, né? Então, vai ser feito aí em 2 etapas, beleza? Então, vamos lá. Vamos chegar ali no projeto para vocês darem uma olhada. Vou só mostrar, apresentar assim, com o projeto da obra mesmo. E daí, depois a gente conversa a respeito, então, dos serviços que já foram feitos. Vamos lá. E daí fica fácil de entender o que eu tô falando, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, aqui é a rua, tá? E aqui é aquela entrada que eu falei pra vocês dos carros. Então, os carros estão aqui na parte de cima. E a entrada de pedestre, que vai dar numa circulação. Do lado esquerdo ficou praticamente toda a suíte master. Então tem aqui a área do quarto, o closet, o banheiro da suíte master, um jardim inverno da suíte master e aqui um jardinzinho da própria garagem. Do lado direito da circulação, tá vendo? Toda essa área aqui do vazio é o pé direito duplo da nossa sala, que depois eu vou mostrar ali para vocês melhor, né? Então esse aqui é um buracão. Você entra, já dá de cara aí com o pé direito duplo. E do lado de cá, né, então do lado direito, né, para quem tá entrando na casa do lado direito, tem mais 2 suítes, tá? Então, aqui futuramente eu vou gravar meus vídeos para vocês, tá? Então vai ser aqui, a gente já tá planejando como sendo essa suíte a suíte do estúdio e outra suíte do lado de cá. Então vamos lá, vamos para a parte que a gente está executando agora, que é a parte de baixo. Então aqui, né, nesse vazio aqui, o que acontece? Agora o projeto tá do outro lado. Ah, não, tá certo. Então, aqui é a parte de cima, que a gente já não enxerga mais. E agora a gente vai para o pedaço que a gente vai ver aqui em obra acontecendo. Aqui tem um espaço grande, né, que é a sala de TV, jantar, com o pé direito duplo. Então, a circulação, o lavabo e a lavanderia, a oficina que eu falei para vocês, que é uma entrada por trás, e a cozinha de cá, tá? O jardim ainda não fizemos projeto de paisagismo, por isso que ele não está aqui, mas por aqui, que é esse buraco aqui que a gente está vendo aqui atrás, vai ser a nossa piscina, tá? Então é por aqui mais ou menos. Então vamos lá, deixa eu mostrar isso acontecendo para vocês aqui dentro da obra. Então aqui, ó, aqui eu tô, aqui eu tô na sala em pé direito duplo. Esses 2 pilares que vocês estão enxergando aqui, ó, esse de cá e o outro da outra extremidade de lá, ele divide uma porta que a gente decidiu fazer. Uma porta que vai ter uns 6 metros de largura por 5,80 metros de vidro para ter essa vista para o quintal. A gente quis fazer uma casa bem intimista, então vocês veem que a casa é bem colada na divisa, lá na frente, né? Logo após o recuo já vem a casa, para justamente o quintal ficar, a casa abraçar o quintal, né? Seria basicamente isso. Então aqui a gente vê as baldrames acontecendo, né? Da circulação. Aqui eu vou entrar para o lavabo, né? Aí volta para a circulação. De lá eu entro na lavanderia e do outro lado é a oficina para aquela entrada por trás. E tudo isso daqui acontecendo aqui desse lado é a cozinha, tá? A cozinha ela vai acontecer de cá. Uma cozinha integrada, não é fechada, então integra com esse pé direito duplo, vai ser a cozinha de cá.
Desse lado de cá vai ter uma porta de vidro também que integra para um espaço um espaço de jogos que a gente vai colocar um pebolim e uma mesa de sinuca. Beleza, agora vamos lá para os serviços que já foram executados aqui dentro dessa obra desse mês. Na realidade, um dos serviços não foram executados dentro desse mês, né? Já executamos aí já faz tempinho, que foi a movimentação de terra, né? Vocês viram que é um terreno que tem um desnível muito grande, 5 metros. Então o que acontece? O que a gente tem que prestar atenção, né? Esse aterro que a gente fez nessa parte de cá, ó, vamos lá. Quais são os pontos que a gente precisa levar em consideração quando vai aterrar, quando a gente traz uma terra nova, né, um solo novo para o nosso terreno? A gente tem que verificar a composição do solo, né? Se ele é um solo bom, se não é arenoso, se ele não tá, se não é aquela argila com matéria orgânica, que normalmente ela é mais escura, mais preta. Então a gente trouxe um solo bem parecido com o nosso aqui, né? Um argiloso mais avermelhado. E outro ponto importante que a gente precisa lembrar no momento que você está trazendo esse solo para cá, né, nos caminhõezinhos, é de passear lá com o maquinário em cima e fazer essa compactação de 20 em 20 centímetros, ou se você tem muitos metros para compactar, de 30 em 30 centímetros e as últimas camadas de 20 em 20. Então, basicamente, é você soltar lá o caminhão de solo, né? Vem lá o caminhão basculante, solta lá aquele boleiro de terra, e ele vem com a retroescavadeira. No caso aqui desse terreno a gente usou a retro já tem um peso muito grande, então vai passeando em cima, vai colocando aí o solo para onde ele tem que estar, dentro do terreno, e vai passeando com essa retroescavadeira em cima, já é o suficiente para fazer essa compactação desse solo, tá? Então aqui a gente está a menos 2,70 da rua, né, do nível ali 00 da rua, justamente para poder ter esse pé direito. A gente aproveitou esse desnível do terreno para não ter que fazer um aterro muito grande nem nada. Bom, vamos lá. O que mais que a gente fez aqui? As estacas. Eu trouxe até um quadrinho aqui para a gente, para eu explicar direitinho para vocês. Tem muita gente que tem dúvida, por exemplo, na escavação das estacas, que a estaca nem sempre ela tem a armação, ela nem sempre chega até o final da sua estaca, né? Então depois da estaca escavada, que no caso daqui, que nós temos, vamos lá, nosso nível aqui, e temos o furo da estaca, certo? O que acontece? Aqui nessa casa, a estaca em si ela tinha 5,40 metros, só que a armação ela só ia nos 2 primeiros metros da estaca, né, com os estribos. E como é que a gente faz para deixar essa armação certinha nos 2 metros da estaca, né, que o restante vai ser preenchido com concreto? Na realidade, a gente coloca um sarrafinho de cá, ó. Vai ter o gabarito lá da obra, né, nas laterais. Na altura certa, você bate um prumo aqui, ó, no gabarito, para saber essa altura, até onde vai a estaca, por exemplo, né, a cota de arrasamento dela. E você amarra essa armação nesse sarrafinho que está aqui em cima. Então a gente tem um exemplo aqui na obra ainda de uma estaca que ainda está nesse processo, porque a gente fez algumas estacas da parte de cima da obra e que ainda não fez bloco nem nada. Então vamos dar uma olhadinha ali como é que ela tá. Que daí a gente consegue entender essa questão, né? Que você tem que pendurar literalmente a armação dentro do buraco escavado da estaca para poder garantir que essa armação ela fique nos primeiros 2 metros ali da estaca. Então aqui a gente vê isso acontecendo, ó. Aqui nós temos esse sarrafo que eu contei para vocês e o arame aqui que dá para ver que ele amarrou a estaca para poder pendurar a armação na altura certa. E como é que eu sei que essa armação tá na altura certa? Você bate no gabarito, tá? Aqui no gabarito, ó, a gente consegue trazer a altura do nível, né, de apoio, de referência, para você jogar o prumo para saber exatamente onde é a cota de arrasamento da sua estaca, que você tem que tirar a altura do bloco. Já vou explicar isso certinho no quadro para vocês, para quem tem dúvida, para você saber exatamente onde está a cota de arrasamento da estaca, porque primeiro você faz o furo da estaca, você coloca a armação pendurada ali no seu sarrafinho, por exemplo, para garantir que ela esteja lá nos primeiros 2 metros dessa estaca de 5,40 metros, depois você concreta até o topo, né, da cota de arrasamento, tá? Então vamos lá no quadrinho para entender o que é a TAR da cota de arrasamento, que às vezes a gente acaba tendo um pouco de dúvida. Opa! Então tá aí a estaquinha. O que é a nossa cota de arrasamento da estaca? Nós temos o nível do nosso terreno aqui, né, acontecendo, e a gente
primeiramente tem que fazer o furo da estaca para depois furar o bloco, né? O furo da estaca, colocar a armação de penduradinha ali, como vocês viram, concretar para depois furar o bloco, para daí então você ter a sua estrutura, né, de bloco com estaca pronta. Mas como é que acontece isso? Primeiro furei dentro da cota de arrasamento. O que é a cota de arrasamento? É o topo da sua estaca menos o tanto que você vai fazer a limpeza da cabeça de estaca. Por que tem que limpar a cabeça de estaca? O que é limpar a cabeça de estaca? Você jogar fora, desperdiçar uma parte desse concreto que passou. Por que faz isso? Porque esse concreto que está em cima, ele sobe, ele vira uma natinha menos resistente e também porque mistura com o solo. Tudo. Então vamos lá, vamos fazer o processo aqui, né? Tá lá meu gabarito. Eu sei a minha cota de arrasamento, que eu já vou explicar direitinho para vocês. Então vamos dizer que seja mais ou menos por aqui. Amarrei lá minha armação. Concretei essa estaca passando a minha cota de arrasamento. Aí depois a gente vai fazer a escavação do bloco, certo? Então tá aqui. E essa estaca ela passa, tá vendo? A gente faz a escavação do bloco, então a gente não concretou ainda o bloco e ela vai passar para dentro do bloco. O que ela vai passar para dentro do bloco? Pelo menos de 5 a 10 centímetros aqui da beiradinha, que é a sua cota de arrasamento, esses 5 centímetros aqui. E por que você tem que deixar ela entrando dentro do seu bloco? Pra você garantir que não entre terra nem nada, que essa estaca esteja realmente recebendo a carga ali do seu bloco. Então você tem que limpar essa superfície. E você vai deixar também um espaço, né, da concretagem ali que você vai fazer a limpeza na cabeça da estaca. Então você vai vir lá com o martelete, com a ponteira, enfim, vai quebrar esse concreto até chegar nesses 5 centímetros. Deixa eu coisar com pano, senão fica difícil. Nesses 5 centímetros da estaca concretada que vai estar dentro do bloco, tá? 5 a 10 centímetros. Isso, a ferragem tá aqui, ó. Tá lá, fica lá as esperinhas. Maria, como é que eu sei se é de 5 a 10 centímetros? Ou 5, ou 6, ou 7, enfim. Isso daí, seu engenheiro calculista vai passar para você. Você, na parte de execução, só tem que chegar, né, realmente nisso. Então, como é que eu vou saber qual é a minha cota de arrasamento? Então, você vai pegar a altura do seu bloco. No caso aqui das nossas estacas, dos nossos blocos, acho que eram de 50. Então, vou considerar como sendo 50. Tá? Então, a nossa cota de arrasamento, vamos dizer que o meu engenheiro calculista, ele considerou que eu tenho que deixar subir, entrar dentro do bloco a minha estaca pelo menos 5 centímetros, né? Então, não seria de 5 a 10, seria só 5. Então, a nossa cota de arrasamento do nosso nível aqui, ela é 45, tá? 45 centímetros, ou menos 45, né? Enfim, que daí seria do nosso nível até aonde a sua estaca ela vai ficar realmente, né? Considerando depois de limpa, tá? Então seria basicamente isso. Ok, e agora que eu fiz as minhas estacas, escavei meu bloco, fiz a limpeza da cabeça de estaca para chegar na cota de arrasamento dela, concreto meu bloco. E começa a escavação das vigas baldrame, que é mais ou menos onde a gente está agora aqui na obra, tá? Mas por que a gente está enxergando esse concreto aqui no fundo? Aqui é um bloco concretado. Já fica as esperas aqui dos nossos arranques, né, do nosso pilar. Então que a gente coloca junto ali com a gaiola do nosso bloco. E aqui, ó, vocês podem até... Uma aluna me perguntou hoje, o que é essas madeiras que eu coloco aqui do lado? Gente, essas madeirinhas que a gente concreta junto com o bloco, com a base da viga baldrame aqui, que vocês já vão ver, é justamente para te facilitar na colocação do colarinho de base, gastalho, gravata de base, qualquer coisa aí que você chame, aquela estrutura de madeira que você faz com sarrafos, de onde vai ter a demarcação e onde vai ser a base da sua forma, do seu pilar. Então, fica mais fácil para você pregar, porque é concreto, né? Senão você tem que parafusar, etc. Então, se você tem um sarrafinho concretado, como que eu digo concretado, né? Seria basicamente isso aqui, ó. O sarrafinho pro lado de baixo tem uns preguinhos assim grudados nele também, sabe? Então, daí eu viro ele quando o concreto ainda tá mole. E daí ele fica bem presinho, ó, tá vendo? O sarrafo não sai daqui por nada. E vira uma base aqui justamente para que a gente consiga fazer, então, tanto no caso das vigas baldrame, pregar as nossas formas da viga baldrame, quanto dependendo aqui no arranque do pilar, para fazer as formas do pilar em si, tá? O que a gente tem aqui nas nossas vigas baldrame?
a gente já concretou o fundinho dela, a natinha de concreto, né? O concreto magro, o fundo da viga baldrame em si, que é a nossa proteção. Poderia ser ou 5 centímetros de brita ou 5 centímetros aí desse concreto. Acho que daqui dá pra ver ali naquelas viguinhas baldrame que tá. Ah, sim, eu vou chegar nela ainda. Ali, ó. Ali a gente consegue ver esses 5 centímetros acontecendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra gente ter uma proteção maior da nossa viga baldrame. Porque o que acontece? Como ela vai ficar o tempo todo encostada no solo, né, que a gente tem aqui, ela pode ter infiltrações por capilaridade. Então é algo que é muito chato quando acontece, quando você não impermeabiliza direito a viga baldrame, quando você não faz o fundo dela drenante ou com concreto magro, enfim. O que acontece? Sobe essa infiltração e é meio que um problema para todos, sempre a mim. Então a gente tem que realmente fazer essas bases aqui para que você proteja essa sua viga baldrame. Beleza, depois que eu fiz a minha base, eu vou fazer minha forma, né? Aqui a gente já consegue ver um monte de forminha já meio que preparada. E a gente tem uma forma de baldrame ali colocada no lugar que as meninas provavelmente colocaram, inclusive, hoje, tá? Então naquela viga baldrame de lá a gente já consegui ver o que vai acontecer. Então vamos lá, na viga baldrame da oficina. Aqui, ó. Aqui vocês conseguem enxergar, ó, aquela madeira que eu falei pra vocês acontecendo, tá vendo? Aqui é aquela madeirinha que a gente colocou. Aqui é a delimitação de onde vai ser a forma. A nossa viga baldrame é de 20 centímetros, tá? E aqui a madeirinha, ó, pra poder fazer a base. Porque o concreto é pesado, então a gente tem que prezar para que ela esteja bem presa no fundo, para que ela não abra durante a concretagem, tá? E esse espaço aqui, futuramente a gente vai preencher com brita, tá? Para aumentar aí a drenagem lateral. Beleza. Depois da forma retirada e da impermeabilização das 3 faces da viga baldrame, tá, gente? Muita gente faz a impermeabilização só da face superior, que é o que vai ter contato com a alvenaria para não ter essa infiltração por capilaridade. Mas não, é sempre bom fazer impermeabilização das 3 faces da viga baldrame, tá? Tem gente que já impermeabiliza o próprio concreto, colocando o Rebotec no concreto em si. A gente faz aqui, né, a gente estava conversando até com o mestre de obra, a gente faz um reboco com Rebotec, depois da viga pronta e desformada, e ainda coloca um igual em cima, né, que é o impermeabilizante, aquele um pretão lá mais emborrachado, para ter aí certeza absoluta que o negócio impermeabilizou, tá? Então aqui, ó, nós estamos com o fundo protegido, com 5 centímetros lá do nosso concreto magro. Aqui a gente já tem nossa viga, nossa forma já colocada. A gente consegue ver as madeirinhas funcionando, então por isso que a gente coloca ela ali. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é trazer a armação dessa viga aqui. Maria, simplesmente jogar aqui dentro do buraco da forma? Não, a gente tem que colocar os espaçadores, lembra? Os espaçadores, eles têm essa função de garantir o cobrimento né, do fundo dessa viga. Por mais que tenha ali os 5 centímetros de concreto magro, você tem que considerar esse cobrimento dela ali por baixo, das laterais e em cima, tá? Então a gente coloca todos os espaçadores, loca a armação da viga aqui para poder fazer então a concretagem. Então na próxima semana provavelmente eu vou mostrar para vocês as vigas baldrames. O que a gente consegue ver aqui de legal também é a proteção, né, das pontas, então, das armações. Esse daqui meu marido chama de tomatinho, eu chamo de ponteira, tá? Então, vocês vejam aí o nome que vocês preferem, mas o importante é sempre utilizar realmente para que a gente tenha aí a proteção de todas as pontinhas aí expostas, né? E outra coisa também que é legal que a gente dá para ver aqui, ó, é uma forma de fazer com que o seu armador identifique todas as armações prontas, tá? Para que facilite a sua conferência. Porque você tem que conferir quando ele está armando, tá? As vigas aqui no caso, os arranques de pilares aqui no caso. Quando ele está armando, se ele está usando a bitola correta, espaçamento de estribo correto e se ele vai locar no lugarzinho correto. Então esse é o pilar 9. Eu tenho que saber que essa viga tá, esse pilar tá aqui, né? Que essa armação tá certinha. E no gabarito lá, ó, tá vendo? O eixo desse pilar, ele vai chegar lá, ó. Então é o 9, ele tem o escrito lá, ó. Um preguinho lá no meio. Vamos chegar lá perto pra ver.
Uma coisa que eu aconselho vocês também a fazerem, usar outro método para escrever aqui, porque choveu e acabou apagando o nosso gabarito. Então a gente sabe que esse prego é o eixo do nosso pilar 9, do pilar 8, 10 e 11, tá vendo? Aqui a gente consegue ver, ó, pilar 9, 10 e 11, então os 3 de lá também tá dentro desse eixo aqui, desse preguinho, tá? Lá do outro lado do terreno, né, que a gente tem o gabarito acontecendo, a gente tem o outro preguinho lá do outro lado mostrando esse mesmo eixo e no outro sentido a mesma coisa. Então a gente tem o pilar 9 de cá, naqueles parafusinhos de lá. Esse aí já está sem identificação, mas a identificação é mais para que onde ele está locado a gente consiga visualizar. Por exemplo, depois que o armador ele faz toda a armação dos pilares, ele coloca tudo em cima do outro, né? Então, pra você saber que não misturou o pilar 12 com o pilar 9, enfim, tá vendo? Ele já tem uma forma diferente, ao invés de 4 vergalhões, ele tem 6 na vertical, né? Então, acho que, não, a bitola é a mesma, mas enfim, você tem que colocar certinho, ele tem que estar armando certinho e tem que identificar certinho para que você consiga locar ele na obra, no lugar bem certinho. Essa é a principal conferência, tá? Pilar a pilar, a gente tem que vir aqui conferindo. Então, depois que conferiu a armação, bitola, estribo, distanciamento de estribo, locação dele na obra, que não adianta só conferir onde ele tá e depois não conferir se ele foi locado no lugar correto, depois tem que conferir os eixos também, né? Para ver se ele realmente está onde ele deveria estar. Então, pessoal, acho que era isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de coração. Vão mandando dúvidas aí que vocês tenham, tá? Vou trazer aqui o avanço dessa obra, então, o que a gente fez, né? Nesse primeiro mês, eu tô aqui tentando resumir ao máximo o que a gente fez no primeiro mês. Daí, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou sempre postando stories todos os dias. Vocês vão me perguntando, beleza? Ou deixa no comentário aí abaixo. Era isso, um beijo e até a próxima.